Hi students! Oi alunos! Bem-vindos a mais uma aula de inglês e nesta semana a gente vai falar sobre family, tá? Que significa família. Eu vou ensinar as principais palavras, né? Dos principais membros da família em inglês, tá? E depois eu vou explicar como a gente vai fazer na nossa atividade desta semana, tá? Vamos lá! Bom, como eu expliquei para vocês, a gente vai falar hoje sobre family, tá? Família, tá? Então a gente escreve família em inglês dessa forma, family, tá? E a gente pronuncia assim, bem forte, family, tá? Então eu separei aqui algumas palavrinhas em inglês, né? Que correspondem aos nossos parentes, né? Então vamos lá começar. Primeiro eu vou ensinar essa palavrinha aqui, ó. Grandfather. Grandfather. Grandfather significa avô, tá? Avô, né? O avô, né? Eu acho que vocês já aprenderam, né? Em português tem um acento, né? Um chapeuzinho, né? Que a gente fala no começo assim para ficar mais fácil de entendimento, né? Então, grandfather significa avô, né? É um jeito, uma palavra bem grande, né, no inglês comparado com o português, mas é assim mesmo, tá? Eles até têm uma forma abreviada de falar, mas por agora vamos aprender apenas, né, a forma inteira da palavra, tá? Grandfather significa avô. Grandmother significa avó. Grandmother, tá? Avó. Grandfather, grandmother, tá? Father significa pai, tá? Father. Father significa pai e mother significa mãe, tá? Mother, mãe. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. Grandfather significa avô e father significa pai. Vocês percebem que a palavrinha aqui é a mesma, ó. O father é igualzinho ao father aqui. Então, no inglês, né, pra gente falar avô, a gente só acrescenta o grand, tá? E o father é igual. A mesma coisa com mother, tá? Vocês estão vendo mother aqui? É igual aqui, né? Mother. Mother significa mãe. E para falarmos avó, a gente acrescenta o grand. Grandmother é a avó. E só mother é mãe, tá? Então, se a gente tirar o grand, fica mãe. Acrescenta o grand, grandmother, avó. Então, só para vocês fazerem essa ligação, tá? O que mais define a palavra avô e avó é, né, essa palavrinha grand aqui, tá? Então, só para vocês verem por que que fica tão grande, né, esta palavra comparado ao português, tá? Então, vamos continuar lá. Father significa pai, mother significa mãe, tá? Próxima palavrinha, brother, tá? Brother significa irmão. Irmão. Brother, né? É uma palavra meio comum que a gente abrasileirou, né? Vamos dizer assim. A gente meio que trouxe pro Brasil e a gente chama, né? Uns amigos assim, ah, ele é meu brother, né? Não tem essa gíria. A gente transformou essa palavra numa gíria aqui no Brasil, né? Mas, assim, ó, falando um pouco diferente, né? Mas a gente se pronuncia como brother, tá? Brother. Não dessa forma mais, né? Brother, como a gente, né? Enfim, mas então para vocês saberem aqui, brother significa irmão, né? Acho que isso aí é mais comum, uma palavra mais comum, né? Sister, tá? Sister, prestem atenção na pronúncia, tá? Sister. Sister significa irmã, né? Irmã. Não sei se vocês perceberam, mas eu separei aqui de uma forma, né, meio que impar, assim, para vocês entenderem, né? Avô, avó, pai, mãe, irmão, irmã, né? Pode verem que eu deixei um espacinho, talvez ajude um pouco a compreender melhor, né? Então vamos lá, vamos continuar. Uncle, uncle.
Uncle significa tio, tá? Tio. Uncle, tá? Esse E a gente não pronuncia, tá? A gente termina com o som de L, tá? Uncle, tá? Uncle. Esse U tem um som de A. Uncle, tá? Uncle. Então, uncle significa tio. Aunt, tá? Presta atenção na pronúncia desta palavrinha. A gente tem um U aqui, mas esse U a gente não fala, tá? Ele é um U, o U é mudo. Então, e esse A tem som de E. Então fica aunt, tá? Aunt. Então, como eu fiz em par, acho que você já imagina que aunt significa tia, né? É isso aí. Uncle, tio, aunt, tia, tá? Cousin, tá? Cousin, novamente, o U não tem som, tá? É um U mudo. E o O tem meio que um som tipo de A, né? Um tipo de A que a gente fala, cousin, tá? Cousin significa primo. Ou prima, pode ser prima também. Ele vale para os dois, tá? Se você tem um primo, você chama de cousin. E se você tem uma prima, você também chama de cousin, tá? E aqui eu coloquei me, tá? Porque tem até na nossa atividade que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Me, no caso, significa eu, tá? Nesse contexto. Eu acredito que vocês sabem que I significa eu, né? Mas quando a gente quer falar de nós mesmos sozinho, tipo, sem uma frase específica, vocês sempre vão usar me, tá? Então, me, eu, nesse caso. Então, eu coloquei isso porque vocês fazem parte da própria família, né? Então, como que vocês falam eu em inglês de forma isolada é me, tá? Então, vamos lá rever todas as palavrinhas novamente, tá? Grandfather, grandfather significa avô, tá? Ou vô, né? Tem esse detalhe, a gente não chama mais de avô, a gente abrevia para só vô, né? Mas enfim, é isso aí. Grandmother, grandmother, avó, né? Ou vó, né? Father, father significa pai. Mother, mother significa mãe, tá? Brother, brother significa irmão. Sister, sister significa irmã, tá? Uncle, uncle significa tio. Aunt, tá? Lembre que o U não se fala, tá? Vocês não falam o U na palavra aunt, tá? Aunt significa tia. Cousin, cousin significa primo ou primo, tá? E me significa eu, tá? Me significa eu nesses casos isolados, tá? Então, sabendo disso tudo, vamos para as nossas atividades, tá? Vamos lá. Então, gente, para nossa primeira atividade, eu quero que vocês respondam esta perguntinha aqui, tá? Ó, who lives with you, tá? Who lives with you significa quem mora com você, tá? Então, vocês vão responder dessa forma, tá? Vocês vão responder I live with my... Isso aqui eu botei tudo no PDF, tá? E aí vocês vão responder aqui todas as pessoas que moram com você em inglês, tá? Se você mora com sua mãe, por exemplo, você vai botar I live with my mother, tá? Você vai escrever mother aqui. Se você mora, né, com mais de uma pessoa, você bota todas elas, tá? Vocês podem colocar I live with my mother, father, and, né? Aí, quando chegar na última pessoa, vocês podem colocar and, tá?
and, and brother, por exemplo, tá? Então, para começo é isso. Eu acho meio difícil de acontecer, mas é possível. Se existir algum membro da família que eu não ensinei, que você mora, tá? Eu ensinei os principais, mas se existir alguém que você queira colocar nesta atividade, você pode entrar em contato comigo que eu digo o significado dela em inglês, tá? Mas enfim, aqui tem todas as palavrinhas, tá? E você vai responder. I live with my... Aí você coloca todos, né? Por exemplo, my mother, my father, my sister, my uncle, né? Pode ser aí dependendo, né, de com quem você mora, tá? Essa é a nossa primeira atividade. Agora vamos para a nossa próxima atividade da nossa apostila, tá? Vamos lá. Então, gente, aqui na nossa apostila a gente tem esta imagem, ó. Family, tá? Color the scene, né? Então, vocês vão pintar a imagem, claro. E aqui tem alguns, né, que eu ensinei, só não tem o tio e a tia que eu ensinei, mas, né, para vocês saberem, e além de vocês saberem, caso vocês, né, tenham contato próximo em questão de morar na mesma casa, vocês queiram colocar naquela atividade também, tá? Por isso que eu ensinei, né, porque também são meio os principais, mesmo que não estejam aqui, tá? Então, aqui na nossa atividade, a gente tem aqui embaixo, ó. Draw your family in your notebook. Significa desenhe sua família no seu caderno, tá? Então, não precisa ser no caderno. Vocês podem desenhar aonde vocês quiserem, tá? Mas você vai desenhar a sua família, né? Tá vendo aqui, ó, me, né? Então, no caso, essa família é desta menininha, tá? Ela, né, me, no caso, está mostrando a família dela, né? O avô, a mãe, o pai, né? A avó, o irmão e a irmã. Então, assim, vocês vão desenhar você e colocar embaixo ou em cima, tanto faz, me, tá? E aí você vai desenhar o membro da sua família que você quiser, tá? Não precisa ser igual, vai depender de como a sua família é formada, né? Então, você vai desenhar a sua família da maneira que você quiser e vai colocar em cima deles, né, quem eles são, né? Se você desenhar sua mãe, você coloca em cima dela mother. Se você desenhar o seu avô, por exemplo, coloca em cima grandfather. Aí, se você quiser desenhar seu tio, sua tia, eu também já ensinei, tá? Aí você coloca lá aunt ou uncle, né? Então, tá tudo no PDF certinho. E como eu falei, caso tenha algum membro da família que eu não tenha ensinado, vocês podem vir me perguntar, caso vocês queiram desenhá-los, tá? E aí eu explicarei para vocês, caso tiver algum membro da família que eu não ensinei, tá bom? Mas eu ensinei esses principais e é isso. Vocês vão desenhar a sua família e colocar um nomezinho em cima. Bem simples, né? Então, faça isso e mande foto, né? Via plataforma que eu estarei vendo todos, tá? Muito obrigado e a gente continua na próxima semana.